Jovens e velhos santistas, uma sombra paira sob a cabeça de Pedro Caixinha. Aliás, não é só uma, são três sombras, diria eu. Porque, afinal de contas, o português treinador do Santos está sob pressão. Segundo o jornalista Lucas Mussetti, a ala técnica do clube entende que Caixinha faz um bom trabalho, que tem erros e acertos, é começo de trabalho. Ele vai ter os equívocos dele, como todo treinador tem, mas que o trabalho está sendo bem feito. Já a ala política, que essa proporção dentro do clube é muito maior do que a ala técnica, está apurrinhando a cabeça do presidente Marcelo Teixeira para que, em caso de derrota contra o Bahia, Fluminense só na outra rodada, o Pedro Caixinha seja demitido. O grande problema é que, neste momento, há treinadores que têm boa possibilidade de assumir o Santos, porque alguns têm identificação, tem um que é muito próximo do Neymar, e aí nem se fala no nome de algum outro estrangeiro, além do que vocês já sabem, está na lista, né? Na lista da boca do povo, mas não se fala em algum outro nome muito diferente e tal, porque no Santos é assim, em momentos de crise não se aposta no novo, se regride para a zona de conforto, volta-se ao passado com medo de apostar no futuro, com medo de apostar num trabalho, que é o que eu digo que o Pedro Caixinha está tentando fazer, porque se fosse pelas cabeças retrógradas, o Gabriel Bontempo não estaria jogando no time do Santos neste momento. E eu gostaria que isso acontecesse no longo prazo, mas vai saber se vai acontecer, porque o imediatismo é grande. Querem que o Santos, que é um time que chegou da Série B, que tem jogadores entrando ainda no elenco, aos poucos, tem gente que nem estreou ainda, o Zé Rafael, por exemplo, né? As pessoas querem simplesmente que o Santos ele consiga fazer um milagre de jogar no mesmo nível de times que têm elencos formados desde, sei lá, o ano passado, ano retrasado, por aí vai. Então vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Hoje, conteúdo exclusivo em nome do Cine Roxy, o Cine Roxy que é tão tradicional, 90 anos, lá no coração do Gonzaga, em Santos, na Avenida Ana Costa, pertinho da Praça da Independência. Cine Roxy que também está lá no Brisamar Shopping em São Vicente, no Parque Anilinas, em Cubatão, onde você encontra os principais lançamentos do cinema do Brasil e do mundo. Confira toda a programação lá no site cineroxy.com.br, escolha o seu filme e vá viver essa sempre emocionante experiência de imersão que é o cinema. Muito mais divertido do que ver filme em casa, apesar de que tem alguns que são lançados diretamente no streaming, mas quando sai no cinema não perca a chance de ir assistir. Programação do Cine Roxy em Santos continua com a Branca de Neve rolando, Novocaine, a prova de dor que falamos semana passada, Presença, Resgate Implacável que também citamos, tá chegando Um Dia Daqueles, Vitória segue em cartaz também. Eu vou aqui destacar Código Alarum, filme do Sylvester Stallone, para você que gosta de tiro, porrada e bomba, tá lá o Sylvester Stallone com a Isis Valverde, atriz brasileira, participando deste filme de ação do Sylvester Stallone. Mas o grande lançamento da semana, para quem tem filho aí pequeno ou já mais crescidos aí, o produtor, por exemplo, construía vários cenários no Minecraft, né? Chegando aí o Minecraft aos cinemas, baseado no game de sucesso. Vi outro dia um cidadão que fez até a Vila Belmiro no Minecraft, né? Bem legal. Então tá lá o Jason Momoa, tá lá o Jack Black, enfim, atores conhecidos aí fazendo esta adaptação cinematográfica dos games, que é o Minecraft, está lá em cartaz no Cine Roxy. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessões por dia, né? Na sala 4, na sala 5. Então, para a meninada, para você que é fã de games, para você que gosta de construir coisas e com um elenco bacana, tá aí o Minecraft estreando esta semana no Cine Roxy. Reforçando cineroxy.com.br, confira lá toda a programação. Eu aproveito também neste momento e peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, o Pedro Caixinha para domingo contra a equipe do Bahia vai ter aí o Soteldo de volta, né? Precisa ver como é que ele vai usar o Soteldo, se como um meia no lugar do Neymar ou do Barreal,
ou se ele vai dar um descanso para o Guilherme e colocar o Soteldo lá do lado esquerdo. Vamos aguardar. Ele precisa ganhar o jogo, né? O Santos precisa ganhar o jogo, porque por ordem alfabética nós estamos na zona de rebaixamento. A campanha do Santos é igual ao do Atlético Mineiro, mas como o Atlético é o Santos CS, estamos abrindo a zona de rebaixamento e o Atlético está fora. Não quero ficar falando sobre isso ao longo do ano, pelo amor de Deus. Então eu prefiro que o Pedro Caixinha salve o emprego dele e o Santos ganhe, e depois, provavelmente com a volta do Neymar contra o Fluminense, a coisa tenda a melhorar. E aí, se ele cair, nós temos os 3 odiados, né? Tem o filme lá dos odiados e tal. Então, no caso do Santos tem 3, né? São eles, a saber, Sampaoli, que esteve recentemente no Santos, melhor campanha do Campeonato Brasileiro nas últimas temporadas. Porém, uma personalidade difícil, muita gente odeia ele e tal, até na torcida. Ele não ganhou nada, o que o Sampaoli ganhou quando esteve aqui e tal, quando foi para o Atlético Mineiro, quando foi para o Flamengo, não ganhou nada e tal. E o tempo passa muito rápido e as coisas vão evoluindo. E aquela revolução que o Sampaoli promoveu aqui no futebol brasileiro quando veio, e aí na toada vieram Jorge Jesus, o Abel Ferreira e tal, não sei se 6 anos depois ele consegue implementar o mesmo trabalho se ele não tiver mudado alguns conceitos. Eu gosto muito do Sampaoli, mas não sei não, diante do cenário não sei não. Outra opção é o Dorival que foi campeoníssimo pelo Santos, está na história do clube, mas parte da torcida odeia o Dorival, e ele estava na seleção brasileira. Vai dizer, fracassou na seleção, como é que vai dar certo no Santos? O Leão aconteceu isso, quando saiu da seleção, veio para o Santos em 2002 e foi campeão. E eu lembro de colegas de imprensa descendo a lenha no Leão, porque ele tinha fracassado na seleção, não daria certo no Santos. Conhece o clube, o presidente Marcelo Teixeira gosta do Dorival, conhece o ambiente do Santos, óbvio que conhece o Neymar, é um treinador que tem as ideias dele táticas, na seleção não conseguiu fazer acontecer. Claramente parece ser o tipo de profissional que precisa do tempo diário para trabalhar com os jogadores. O treinador de seleção ele tem que ter uma metodologia aplicável para poucos treinos e jogos importantes. O Dorival não se mostrou capaz disso na seleção. Poderia dar certo no Santos? Poderia, mas, como eu disse, é odiado por parte da torcida, né? Dos 3 citados, eu vou citar o último agora, foi o único que passou pelo clube com títulos. O Dorival foi campeão no Santos. O Sampaoli nos divertiu, mas nada ganhou. E tem a terceira hipótese que está no mercado. Haveria uma quarta, mas ele foi para o Fluminense, o Renato Gaúcho, que a vida dele é a zona de conforto, a ponte aérea Rio de Janeiro-Porto Alegre. Ele não se aventura muito mais do que isso. Até em clubes onde ele jogou, né, em Minas e tal, a gente só vê ele nessa, né, Fluminense, Flamengo, Grêmio e tal. Então é um nome para tristeza de muitos no Santos que tem sonhos assim com o Renato Gaúcho, né? Então foi para o Fluminense. Sobra o Tite. O Tite que tem uma longa passagem pela seleção brasileira, que ganhou Libertadores, disputou 2 Copas do Mundo, não ganhou, obviamente, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes, mas quando foi técnico da seleção vibrou pelo Corinthians contra o Santos. As pessoas não esquecem disso. Disse no passado que o Neymar não era um bom exemplo, mas depois teve que engolir a seco, aturar o Neymar, e hoje eles até se dão muito bem, ao ponto do Neymar dizer que é o melhor treinador com quem ele já trabalhou. E o Tite me parece ser o mais político, ele é o contrário do Sampaoli, ele é o outro lado desta moeda. O Sampaoli tem pouca paciência para lidar com politicagens, assessores mil, aspones e tal. O Tite não. O Dorival também tem, mas o Tite ele é o encantador de serpentes, né? Ele faz aquele bastidor, o César Sampaio já está aí, inclusive, com quem ele trabalhou. Ele faz aquele bastidor, ele entra na mente dos jogadores, pelo menos lá atrás conseguia fazer isso, não sei se agora está conseguindo, né? Cria uma família, cria um ambiente todo especial, e aí o trabalho dele flui, ele tem um conceito tático definido, não é um conceito vistoso, não é um conceito super ofensivo, mas é um conceito organizado, né? E teria jogo de cintura para lidar com politicagens, crises em geral, não falaria coisas que deixariam os boleiros chateados e tal, então seria uma alternativa. Mas a torcida do Santos, a maior parte, detesta o Tite, né?
Eu não vejo não tenho esse tipo de problema, porque o futebol é assim, o cara fala um negócio num dia, 3, 4 vitórias. A gente falava do Soteldo tá aí, ninguém mais fala nada. Se o Ganso voltasse, tivesse aí, ninguém ia falar nada. Mesmo o Neymar, uma parte da torcida não queria e tal, ele tá aí, ninguém fala nada. Então eu não vejo como um problema, porque o cara tem que ser profissional, né? Não dá para querer que ele torça para o Santos. Se for assim, fica 10% do elenco, o resto vai todo mundo embora. E de profissionais que atuam no clube. Então, assim, são 3 treinadores que têm prós e contras. E são os que estão no mercado. Eu duvido que a diretoria do Santos saísse destes 3 nomes para uma aposta ousada caso o Pedro Caixinha caia. Mas eu reforço, espero que o Caixinha não caia. Espero que o Santos vença, ele continue e possa desenvolver o trabalho, olhar para os meninos, dar chance para os jovens, potencializar os jogadores e a coisa fluir, né? Porque é surreal, né? A gente deram 1 ano para o Carille ficar aí. Vocês viram, né? O Santos conseguiu perder do Vasco do Carille. Eles foram jogar contra um time aí, sei lá qual. Nem lembro o nome, acho que era o Melgar, né? Na Sul-Americana, estavam ganhando de 3-1, tomaram 3-3. Os caras empataram, 3 gols de cabeça, né? Especialidade do Carille. Olha isso, não aguentamos esse camarada 1 ano aqui. E a gente vai ser injusto, dar 4 meses de trabalho para um treinador que tem jogador para estrear ainda, que teve um pouquinho do Neymar e depois não teve mais. Tem o David Washington, que ainda está caminhando na entrada no elenco, o Barreal, o próprio Roleiser, são jogadores que estão entrando no ritmo e tal. Ainda vai ter gente que vai chegar no meio do ano. O cara está tentando resolver a lateral direita. É difícil. As pessoas são um tanto quanto cruéis, um pouco injustas às vezes no julgamento, né? O Carille falou um monte de bobagem para o torcedor do Santos e as pessoas foram aguentando aí, e foi tudo ficando. O Caixinha nunca foi desrespeitoso com o torcedor do Santos, né? Comete os erros dele como qualquer treinador comete, como o Dorival vai cometer, como o Sampaoli vai cometer, como o Tite vai cometer, e aí quem apostou em um vai dizer que a culpa é do outro. Bom, a gente sabe como é que funciona. Para a torcida, nunca ninguém é ótimo, sempre vai ter alguém para falar de alguma coisa. Mas se você fizer uma enquete aí, pegar e anotar e salvar o nome de todo mundo, votei no Zezinho das Couves para ser o treinador, e aí o Zezinho das Couves vem e vai mal, quem votou nele finge demência, faz um silêncio danado. Não, eu não falei nada, tem print. O cara fala, não, disse nada. Quem falou que eu quis o Zezinho das Couves? Ou pior ainda, não dá nem sugestão de nomes. Então vamos aguardar o que vai acontecer em relação ao futuro do comando técnico do Santos, tá certo? Reforçando que este foi um vídeo conteúdo especial em nome do Cine Roxy, no Gonzaga em Santos, no Brisamar Shopping em São Vicente, também no Parque Anelinas em Cubatão, e uma menção especial aqui aos nossos demais apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores e Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.